Olá, eu quero neste momento convidar você a juntos refletirmos sobre a palavra de Deus, nos alimentarmos desta palavra. Este é o melhor momento, é o momento em que nós nos desligamos das coisas seculares e nos voltamos para as coisas espirituais, para as coisas do reino, para as coisas de Deus, para as coisas que fazem bem à nossa alma e que alegram o nosso espírito. Eu quero refletir com você sobre um tema em que nós vamos agora utilizar o texto de Provérbios, capítulo de número 4, do versículo de número 20 ao versículo de número 23, que diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-as no meio do teu coração. Porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Meu querido, minha querida, nós estamos nesses dias aí ouvindo bastante sobre higiene, né? A higiene do corpo, a higiene dos alimentos, a higiene do ambiente que nós vivemos, principalmente a higiene das mãos, o uso da máscara, porque tudo isso são instrumentos usados como meios de precaução contra o contágio, contra a contaminação pelo Covid-19, né, que está trazendo aí esta enfermidade terrível, uma enfermidade letal, que está ceifando muitas vidas. Então nós estamos cogitando muito sobre higiene. Mas hoje eu quero trazer para você algo que muitas pessoas estão se esquecendo. O ser humano, queridos, ele é tricotomia. Ele é corpo, alma e espírito. E nós temos ouvido muito falar sobre a higienização do corpo, sim, com certeza, né? Temos que tomar as precauções, porque o vírus, ele está aí sobre alimentos, ele está sobre móveis, ele está nas pessoas, né? E nós temos que tomar essas precauções. Mas há algo, queridos, que muitas pessoas estão se esquecendo. É a higiene da alma. Por quê? Quando nós higienizamos o nosso corpo, nós estamos tomando precauções contra as enfermidades que atingem a nossa matéria, o nosso corpo. Mas nós precisamos também nos preocupar com a higienização da nossa alma. E quando nós ouvimos esses conselhos de Deus, através do escritor de Provérbios, nós vemos aqui que a palavra do Senhor nos traz um alerta sobre aquilo que preenche o nosso coração. Por quê? Porque a nossa alma, queridos, ela é direcionada pelas coisas que nós colocamos no nosso coração. A nossa alma, ela é alimentada, fortalecida pelaquilo que nós colocamos no nosso coração. E este fortalecimento que nós damos à nossa alma pode trazer a ela vida ou pode trazer também a morte. Então, quanto o nosso ambiente, o nosso cuidado com a higiene do corpo, com a nossa alimentação, traz vida ao nosso corpo, como também pode trazer a morte quando não fazemos isto. E quando nós tratamos da alma, querido, a palavra do Senhor nos fala sobre aquilo que nós colocamos dentro do nosso coração. Por quê? Quantas pessoas, amados, que têm preenchido o coração com pensamentos pecaminosos? Quantas pessoas que têm preenchido
o seu coração com coisas passadas, com traumas, com pensamentos, com lembranças de situações vividas que trouxeram a esta pessoa tristeza, melancolia, lembranças que têm trazido a esta pessoa a incredulidade, lembranças que têm trazido a estas pessoas insatisfação, que têm trazido a estas pessoas tristeza e, por que não dizer, até mesmo o desejo do suicídio, o desejo da morte. São alimentos que têm trazido à alma enfermidade. Por quê? Porque aquilo que nós depositamos no nosso coração é que vai direcionar a nossa vida. Aquilo que nós depositamos no nosso coração é aquilo que vai alimentar, fortalecer a nossa alma ou vai, com certeza, trazer enfermidade à nossa alma. É por isso que Deus, ele se preocupa com tudo o que compõe a estrutura humana. E a palavra do Senhor, ela traz para nós o alimento necessário para a nossa alma, para o nosso corpo e para o nosso espírito. A palavra de Deus, ela cuida do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Nós podemos aqui fazer uma citação de uma passagem no Evangelho de João, no capítulo de número 3, quando Jesus se encontra com um homem, aquele homem ele era fariseu, pelo nome de Nicodemos, era um homem que conhecia a lei, que se alimentava da lei. E por ser um conhecedor da lei e estar alimentando o seu coração, a sua mente, com a religiosidade em que ele vivia, ele chega então para Jesus com dúvidas. E a dúvida maior de Nicodemos era como ele alcançar o reino dos céus, como ele ter certeza da sua salvação. Mas como assim? Um homem que conhecia a lei, que estava frente a frente com a verdade, que estava frente a frente com a palavra, tinha dúvidas da sua salvação. Muitas vezes, queridos, nós conhecemos as coisas que são boas, mas não a praticamos. Muitas vezes sabemos os cuidados que temos que tomar com o nosso corpo, mas não fazemos. Assim também acontece com a nossa alma. Pelos nossos pensamentos, nós alimentamos a nossa alma com coisas ruins. Sabemos que aquilo prejudica, que precisamos alimentar de coisas boas e não fazemos. Por quê? Porque nós só podemos ocupar um espaço quando aquele espaço está vazio. Não tem como ocuparmos os nossos pensamentos com a palavra de Deus se ele está ocupado com os traumas passados, com os ressentimentos daquilo que aconteceu no nosso passado, daquilo que as pessoas fizeram conosco. Não tem como nós termos conhecimento da verdade da palavra de Deus se estamos com a nossa mente voltada a uma religiosidade, a uns costumes religiosos que nos impedem de conhecer a verdade da palavra de Deus. Era este o problema de Nicodemos. Nicodemos estava frente a frente com a verdade, mas não conseguia entender a verdade. Por quê? Porque a mente de Nicodemos estava totalmente voltada à religiosidade. Não tinha como a verdade ocupar espaço na mente de Nicodemos. E por isso a alma de Nicodemos estava enferma. Eu quero perguntar a você neste momento, qual é o cuidado que você tem tido com a tua alma? Qual é a higienização que você tem feito na tua alma? A palavra do Senhor nos traz aqui a forma de fazermos a higienização da nossa alma para que ela fique forte e saudável. É através da palavra de Deus. E você pode então dizer,
mas eu estou passando por tantas dificuldades que fica muito difícil eu me desligar da situação em que eu estou vivendo. Eu trago então para você a palavra do Senhor do Salmo de número 121, quando o salmista diz: eu elevo os meus olhos para os montes e é dali que me vem o socorro. Ou seja, Deus tem solução para o teu problema. Mas para que Deus traga solução para este problema, é necessário você entender que você precisa ocupar a tua mente com a palavra de Deus. Por quê? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus fala de vida, ele está falando justamente de saúde. Ele é a saúde para a tua alma. Neste momento difícil, Jesus é o caminho para você. Neste momento difícil, Jesus é a solução para você. E a partir do momento em que você alimentar a tua alma, em que você ocupar os teus pensamentos com a palavra de Deus, você vai estar higienizando, você vai estar tirando os pensamentos ruins, ocupando a tua alma, a tua mente com os pensamentos bons. Por quê? Porque a palavra de Deus é boa, a palavra de Deus é bênção, a palavra de Deus não é destruição, a palavra de Deus não é tristeza, a palavra de Deus é alegria. Mas para que você consiga entender e usufruir desta vida trazida pela palavra de Deus, você precisa desocupar a tua mente. Para os ressentimentos, você desocupa perdoando as pessoas que te ofenderam. Jesus diz na oração do Pai Nosso: perdoar aquele que nos ofenderam, para que o Pai possa nos perdoar os nossos pecados. Então você precisa jogar este lixo fora. Estas coisas ruins que ocupam a tua mente se tornam lixo espiritual e começam a trazer enfermidade para a tua alma. E muitas pessoas, quando estão com a mente torturada, ocupada por esses pensamentos ruins, por esses traumas passados, elas começam a sentir angústia, a alma começa a ficar angustiada e alguns chegam ao ponto até de tirar a própria vida, porque não suportam as angústias que os pensamentos trazem ocupando a sua mente. Por isso, queridos, nós precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus. Por isso precisamos todos os dias fazer a higienização da nossa alma, tirando os pensamentos que são ocasionados pelas lutas, pelas provações que passamos diariamente, na rotina diária, muitas vezes no trabalho ou no convívio familiar. A nossa mente muitas vezes está tão ocupada pelas coisas do nosso dia a dia, por aquilo que passamos, que não temos tempo nem espaço para nos ocuparmos com a palavra de Deus, que é vida, com a palavra de Deus, que é limpeza, que é higiene para a nossa alma. Quando Nicodemos chega para Jesus, ele chega com a mente ocupada pela religiosidade. A alma de Nicodemos estava presa àquela religiosidade, que Nicodemos estava frente a frente com a verdade que era Jesus, e ele não conseguia entender sobre salvação, e Jesus era a própria salvação para ele, estava perante ele. Ei, deixa eu dizer para você neste momento, Jesus, ele quer ocupar o espaço da tua mente. Jesus quer fazer a higienização da tua alma pela palavra. É por isso que ele respondeu para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. A água é símbolo da higiene. E quando nós falamos de água pela Bíblia, nós estamos falando de limpeza da alma.
Nós estamos falando de purificação espiritual. E quando nós somos purificados pela palavra de Deus, aquelas coisas ruins que depositamos na nossa mente e que estão prejudicando a nossa alma não ocuparão mais espaço em nós. E então ganhamos vida. E começamos então a crer nos propósitos de Deus para a nossa vida. Mas primeiro, lembre-se, é preciso fazer uma higienização na alma. E isto se faz quando nós obedecemos os princípios da palavra de Deus. A palavra do Senhor é vida. A palavra do Senhor é limpeza. A palavra do Senhor é borracha em coisas que estão escritas no nosso coração que nos prejudicam. Ela tem o poder de apagar. Então eu quero convidar você neste momento. Higieniza a tua alma com a palavra de Deus. Quando Jesus falou para Nicodemos, você tem que nascer de novo. Jesus estava dizendo para Nicodemos, esses teus pensamentos, essa tua fé, aquilo que você está ocupando a tua mente, como você está dirigindo a tua alma, Nicodemos, tudo isto tem que ser anulado. Você precisa nascer de novo. Você precisa passar por uma limpeza. E esta limpeza, Nicodemos, você só vai conseguir através da água, que é a palavra de Deus para a tua alma. Somente a palavra de Deus pode higienizar a nossa alma. Somente a palavra de Deus pode tirar os maus pensamentos, os traumas, a angústia, a tristeza. Somente a palavra de Deus pode nos confortar e nos alegrar nos momentos difíceis. E só há espaço para a palavra de Deus ocupar a nossa mente, o nosso coração e dirigir a nossa alma quando nós nos despojamos de tudo aquilo que está nos fazendo mal, de tudo aquilo que está angustiando a nossa alma e ocuparmos com aquilo que a palavra de Deus traz para nós como promessa para horas difíceis e para horas alegres. Então eu convido você não somente a fazer a higienização do seu corpo neste momento de pandemia, mas eu quero trazer você também um alerta. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus. Faça a higienização da sua alma. Faça a higienização dos seus pensamentos com a palavra de Deus. A palavra de Deus traz promessas para a tua vida. Promessas de bênção. Promessas de vida eterna. A palavra de Deus, ela é a verdade que você precisa. Tira tudo aquilo que tem ocupado espaço na tua mente e que está trazendo prejuízo para a tua alma e ocupa com aquilo que a palavra de Deus tem para você. Que esta palavra, que este momento que nós passamos juntos possa fazer bem ao teu coração e você possa higienizar a tua alma, desocupando os pensamentos que estão na tua mente, pensamentos ruins que está enfermizando a tua alma e ocupando com as promessas da palavra de Deus. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor seja higiene para a tua alma, seja alimento e vida para o teu corpo. O Senhor abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família e seja a solução para a dificuldade que você está vivendo. Deus te abençoe.